Eu estou recebendo aqui a Regiane Alcaraz. E ela, tudo bem, Regiane? Tudo bem, Oh, glória! Gente, o testemunho dela é muito forte. Muito forte. Ela recebeu um diagnóstico de pneumonia. Até aí normal. Ah, tá com uma pneumonia. Daqui a pouco, foi fazer os exames. Notícia: câncer pulmonar metastático. O que você vai fazer com uma notícia dessa? Você vai aprender com o testemunho dela o caminho que ela encontrou no altar do Senhor. Oh, meu Deus, querida, teu testemunho me edifica tanto. Amém. A Bispa Sônia, algumas vezes, ela fala do posicionamento teu e do teu esposo. Em primeiro lugar foi o posicionamento. E assim que eu recebi, né, o diagnóstico, porque foi logo assim, eu fazia o exame do PET, foi devido ao câncer que já tinha sido tratado, curado, e acabou que eu comecei uma gripe logo no começo do ano passado, e essa gripe não passava, estava entrando de janeiro ao mês de fevereiro, eu achei muito estranho, então eu comecei a sentir muito cansaço. Aí eu falei com o meu esposo, eu falei, olha, está acontecendo alguma coisa, e eu já tinha feito o exame. E nisso ele foi ver, e ele já entendendo do caso, ele meio que me falou assim, eu vou poupar ela um pouco. E nisso a gente já correu, e por várias vezes eu ia para o pronto-socorro com fortes dores nas costas, mas como eu treinava muito, eu procuro fazer muita atividade física, no pronto-socorro estava achando que era algum problema que eu tive no treinamento. Então, até aí eu fiquei tranquila. Eu falei, é uma gripe, né? Mas o passar do tempo, acabou que a gente, levando esse exame no oncologista... Aí veio esse diagnóstico. E veio este diagnóstico. Gente, tá aqui, ó. Ainda esses dias eu conversei com uma moça... lá na Renascer Deerfield, que ela falou, Bispa, eu ouvi os testemunhos pela rádio, só que eu não acreditava em milagre. Eu achava que era tudo combinado. Eu achava que... Aí eu falei, ela falou, até que eu perdi meu apartamento e eu fui fazer um voto de Gideão. E Deus mudou a minha sorte. E hoje ela está morando nos Estados Unidos com a sorte totalmente mudada. Mas está aí, ó. Tá aí no vídeo para você, eu tô aqui com o diagnóstico na minha mão do dia 2/5/2024, menos de um ano atrás. Menos de um ano atrás, tá aqui, ó. Aumento na intensidade da atividade metabólica, aí tem todo o diagnóstico, e aqui, ó, hipermetabolismo em áreas de atenuação em vidro, em aspecto, em ambos os pulmões, notadamente no lobo superior esquerdo. O aspecto é sugestivo de linfagite carcinomatosa. Tá aqui. Olha só as imagens dos exames, gente. Olha aqui o pulmão dela, como é que apareceu nos exames de imagem. Todo comprometido. Muito comprometido. E, Regiane, os médicos diziam o que para você? A princípio, antes até de ir no oncologista, eu fui para o pronto-socorro porque eu já não estava conseguindo dar 5 passos, né? Por muita falta de ar, que começou a ficar muito agravado. Eu fui no pronto-socorro com meu marido e minha cunhada, e a médica chamou eles e me chamou e falou para mim, fizemos uma tomografia, falou assim, não tem mais nada para fazer por você, é melhor chamar a família. Vamos chamar a família e você não pode esconder isso da família. Aí a minha cunhada... Meu Deus do céu, você ouviu isso? Ouvi isso, não numa médica, de duas médicas. Duas médicas. Não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada o que fazer. Chama a família. Chama a família. Você tem filhos, Regiane? Eu tenho um de 24 anos, que é o Rafael. Meu Deus do céu. Que é uma história linda, que lá na Lins, o teu filho também era da escolinha, o Rafa também era da escolinha. Olha, mesma idade. Quase a mesma idade. Então, e aí falou isso, e nisso
na hora que todo mundo ao meu redor, eu numa cadeira de roda, porque eu não conseguia andar. Você já não conseguia andar. Estava com muita dificuldade e aquilo veio uma bomba em cima de mim, falar que simplesmente, né? Aí eu falei, Senhor, e um começou a chorar e ele ao meu lado, que ele não saiu momento nenhum. A parte mais importante da minha vida. Porque eu sei que foi Deus. Foi Deus. E aí eu falei, Senhor, eis-me aqui. Tá todo mundo chorando, tá olhando pra mim como se estivesse se despedindo de mim. Eu falei, eu não aceito. Eu tenho minha família, Senhor. E eu corri para a igreja, para os braços do Senhor. A minha pastora Mazé, intercessora, já pastora, há 10 anos, você ela já me faz parte conhece. desse milagre, pastor. Faz parte desse milagre. Faço, bispa. Meu Faço Deus parte. do céu. E o Mais Que Vê também O faz Mais parte Que Vê desse também milagre. faz parte desse milagre. Meu Deus do céu. E E você foi se esconder no Senhor. no Senhor. E aí, antes disso, eu estava sendo ministrada, né? E o bispo Adonias, eu falei assim, eu tenho um desejo de ir para o encontro de casal que ia ser em Tauá. E nisso ele falou, não, vamos. Porque Deus começou a prosperar, a trabalhar na nossa vida. Eu falei, vamos. E mesmo assim, o médico falou assim, eu passei por um outro médico, mas cheguei na Mazé e falei, Mazé, chegou o resultado do exame para o médico não me avisou. Aí eu passei por esse oncologista, ele olhou para mim e falou, eu não sei o que fazer com você. Eu não sei o que eu faço. Na minha frente, na frente dele. Aí eu falei, doutor, se você não sabe, eu falei, Deus sabe. Aleluia! Eu falei, Deus sabe o que fazer. Guarda essa palavra no teu coração. Quando os homens não souberem o que fazer com você, Deus sabe. Deus sabe qual é o teu futuro. Deus sabe qual é o seu amanhã. E mesmo nesse diagnóstico tão difícil, você não deixou de ir no culto de terça-feira. Não deixei de ir no culto nenhum. Não deixou de ir nas reuniões mensais do Mais Que Vê. Não, ela é testemunha que ela me via, a bispa também me via de máscara. Todo junto e a Regiane sempre presente. E no encontro de casais, além dela ir, ela curtiu. Eu encontrei com ela na piscina. Tinha alguns momentos que a gente ia fazer um grupo de oração. E a Regiane e o Vandré? Eles estão na piscina. Eles foram caminhar. Eles estão no bar tomando um café. Aproveitou. Aleluia, só Deus, né? Só Deus. Para colocar Deus. essa. Era uma força, bispa, e nisso, com esse médico ter falado isso para mim, ele me colocou um outro tipo de quimioterapia, né? Que ele falou, você volta aqui que a gente vai fazer um outro tratamento. Só que eu falei, chegando lá, eu não vou fazer isso, porque ele falou para mim que não sabia que ia fazer comigo e ia ver com os outros médicos. Aí nisso, eu já tinha chamado a Mazé e falei para ela, Mazé, ora por mim, para com que Deus prepare um médico para mim. E nesse meio tempo que houve essa situação, o coordenador do local viu toda a situação e me atendeu. Aí ele viu o resultado do exame, ele falou assim, olha, tem gente que no estado que você está não chega nem aqui andando e você conseguiu caminhar. Eu estava com muita dificuldade para caminhar e para respirar. Né? Muita dificuldade, que muitas vezes à noite eu tinha crises de tosse, ele ficava ouvindo para ver se eu estava respirando depois do que os médicos falavam. Então não era coisa, o médico falou assim, olha, vamos correr. Eu vou te jogar um míssil dentro de você, não vou te garantir se você vai sobreviver ou não. Aí ele falou para mim, eu não vou garantir isso para você. Ele falou, vamos fazer. E eu fiz o processo e antes disso um pouquinho eu fui para Tauá. Do jeito que eu estava, com muita dificuldade para andar, muita dificuldade para respirar. Era o desejo do teu coração. Era um desejo do meu coração e ali o Senhor restaurou o meu casamento. Ai, que... Eu digo, meu marido, ele é tudo para mim. Deus restaurou, foi algo, ele foi muito importante. Ele dormia de mão dada comigo e até hoje ele dorme de mão dada. Por esse amor que o Senhor fez renascer dentro de nós dois. Porque eu falei, Senhor, eu não sei como ele vai ficar sem mim. E eu não sei como eu vou viver sem ele. E meus filhos, né?
Eu falei isso pro Senhor e eu fui para Tauá e eu fui em cada cantinho que eu tinha desejo de ir. Ele foi comigo, nisso foi pouquinho. Nas ministrações que teve, tudo que teve lá, eu fui, tudo. Eu falei, eu vou, Senhor. Tanto que no momento uma moça do Tauá tá com tanta dificuldade para respirar, ela falou assim, quer que eu te acompanhe até o quarto? Eu fui pegar alguma coisa no quarto. Quer que eu te acompanhe? Ela me acompanha. Ela falou, você quer ir para a enfermaria? Eu falei, não, eu tô bem. Nisso encontrei a bispa. Eu falei, bispa, falei da minha situação. Ela falou assim, querida, você está curada no seu espírito. E ela já tinha orado por mim lá na igreja e a intercessão levantou o clamor pela minha vida. Porque a primeira coisa também que o médico me viu, esse médico oncologista, ele já falou para mim que eu estava com embolia pulmonar. Primeira coisa. Meu assim, Deus do céu. A minha suspeita é que só por resultado do seu exame você já está com embolia. Então ele falou, vai fazer tudo o exame de novo. Eu só não estava com embolia, mas estava ali presente. E nisso eu comecei o processo na casa do Senhor. Tudo que tinha era mais que ver, culto de terça, com falta de ar, devagarinho, com tudo. Eu ia, fazia as químio, ia ali e voto no altar. Aleluia. Voto no altar, sim, que foi muito importante o voto no altar. Só quem precisa de um voto sabe o poder do voto. Eu vivi a experiência do voto, da oração, do clamor, do posicionamento. Vários testemunhos que o teu marido viveu também. Ele também, Deus prosperou ele de uma forma, assim, que foi algo sobrenatural mesmo. Né? Nesse meio tempo não faltou nada, nem coisa grande, nem coisa pequena. E nesse meio tempo também teve um jejum do ano passado que você ministrou também, uma oferta da Penina e Diana, e eu fiz outro voto ali também. Amém. E bem nesse meio tempo foi a hora que a gente conseguiu comprar um apartamento sem condições nenhuma. A casa dos sonhos. O apartamento dos sonhos. Meu Deus, na planta. Não para de viver milagre. Não, na planta. Ai, que lindo! Na planta. E Deus deu algo assim sobrenatural para Ai, como vidas. Eu amo ver milagre. Olha que lugar de honra. Verdade. Fruto daquele início de jejum. Foi muito forte. Foi palavras. Tipo assim, a bispa fala, né? Às vezes é apenas faltando um voto. Ela fala isso. Né? E eu não deixava de fazer o voto no altar, de ir lá, de cumprir. E eu falei, Senhor, eu creio. E a fé da Regiane, olha aqui, depois de um ano, gente, ninguém poderia dizer há um ano atrás que a Regiane estaria aqui testemunhando, curada, restaurada, caminhando, respirando, testemunhando, vivendo sonhos, morando na casa dos sonhos. Está aqui, ó. Está aqui, eu vou ler para vocês, ó. Quer ver? Resolução. Opacidade. Lê aqui comigo, presta atenção. Opacidades pulmonares bilaterais não mais caracterizadas. Deus Amém. É fiel. Amém. Glória a Deus. Deus cura. Deus faz obra de maravilha. Sempre com amigas de oração. Sempre, sempre. Sempre no Mais Que Ver. Sempre no Mais Que Ver, buscando ao Senhor. Assim, ó, na minha luta, na minha guerra, quando todo mundo achava que eu não ia conseguir, eu não dava ouvido para nada e só olhava que era o alvo. Jesus. E Jesus, eu creio. Bispa Sônia, tudo quanto eram os antigos, mas que vi que eu não participei, eu vi todas as ministrações, louvores, Renascer Praise. A minha casa, a bispa sempre falava, faz o ambiente. Faz o ambiente. Coloquei no grupo do Mais Que Ver. Tá. E nós fizemos um plantão de oração. Olha que lindo. Todas estariam orando. Amém. A cada 1 hora. Pela vida da Regiane. Sim, eu falei, nós vamos nos levantar e durante dia e noite nós vamos orar pela Regiane. E nós fizemos isso e as meninas oravam e oravam e oravam e uma
Olha, gente, eu não gravei, mas eu orei. E ela teve cobertura o tempo todo. Isso é o poder de ser uma mais que vencedora, gente. O que o mais que ver significou para você nesse processo, Regiane, todo? Vida. Vida. Hoje eu estou aqui porque eu tenho vida em Cristo. Eu tinha aonde correr. Eu não ouvia os externos, as críticas, até pessoas que estavam passando pela mesma situação, que já vinha, pessoas que ao mesmo no período vieram, né, a óbito. Então, às vezes vinha o medo. Aí eu pedia oração, o grupo falava com a Mazé, os intercessores, a renascer, né? Uma igreja de milagres, sim, uma igreja que eu venho aí desses 20 anos e eu já vivi muita coisa através de palavra, através de estar dentro do corpo de Cristo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu voltei, né? Porque agora eu parei o médico depois da cura, porque além disso, eu voltei quando o médico apresentou para mim, você não tem mais nada. E ele sempre falava para mim, olha, eu estou prolongando o seu tempo de vida. Eu falei para Mazé, o médico falou isso, ela falou, não, quem prolonga o nosso tempo de vida, a última palavra quem dá é o Senhor. Essa é uma frase do apóstolo Estevão que eu amo, a última palavra na nossa vida sai da boca de Deus. E aí, acontecendo tudo isso, e eu sempre falava, não, eu creio que Deus está trabalhando. Eu falava para o médico. Aí quando foi no 6º ciclo, né, ele olhou e ele falou assim, olha, pode ir lá na sua igreja. Aleluia. Pode falar lá na sua igreja que você não tem mais nada no pulmão. Meu Deus! Regiane, a gente está uma semana de ver o Mais Que Ver. Daqui uma semana, a gente vai estar naquela arena. A gente vai louvar as curas. A gente vai entrar nesse ambiente que Bispa Sônia te ensinou a construir na tua casa. Sim. Que tinha tudo para ser um ambiente de choro, de desespero, de contenda, de dor. Mas foi um ambiente de milagres. E a gente quer que você viva isso. Qual o recado que você deixa para quem está nos assistindo hoje nesse especial Mulheres Mais Que Vencedoras? Que existe um caminho. E esse caminho é o Senhor. E o Senhor tem habilitado mulheres como você, Bispa Fê, a Bispa Sônia Hernandes e as nossas discipuladoras, né? O Mais Que Ver, assim, é algo tremendo. Então, esteja presente com o corpo, né? Porque ali é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, é a noiva. Né? A noiva, participe, veja aquilo que de maravilhoso que Deus tem para a sua vida, né? Às vezes a gente fica eu fiquei muito tempo como espectadora. Eu tive que viver, né? De entrar, de mergulhar. Como a Bispa falou semana passada, eu tive que ir na unção do óleo mesmo. Eu falei, eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar, e eu mergulhei. A gente tem que ter esse desejo de mergulhar nas coisas do Senhor. Né? E é muito forte. Eu tenho participado da Mais Que Ver e cada vez um vinho novo, uma palavra. Sempre algo novo. Algo novo. E sempre Deus falando aos nossos corações, usando as mulheres de Deus para se levantar. Hoje eu sou uma mulher guerreira, uma mulher forte, determinada. Estava falando para a Mazé agora. Ela está pronta para ser uma discipuladora, né, pastor? Tá pronta. Ela está. Ela está fazendo a formação pra dela. Para ser discipuladora? Sim. É um método que Deus nos deu, gente. Deus nos deu um método das Mulheres Mais Que Vencedoras. Você, para participar, você precisa participar todos os meses. Aí você vai participar do nosso discipulado. Ali você vai aprender com as nossas colunas, com as discipuladoras, como. Eu não sei como que eu vou seguir esse caminho de fé. Aí você vai ser acompanhada todos os meses. E uma vez por ano a gente se encontra. A gente se encontra na conferência. Então, às vezes você está se sentindo sozinha, você está passando por um diagnóstico difícil. Vem ter uma amiga de oração. Assim como a pastora Mazé foi para a Regiane, Deus vai colocar uma amiga de oração na tua vida. E eu quero te ver lá. Eu quero que você experimente o que é participar. Então você vai lá, se inscreve, maisquevencedoras.com.br e vem viver esse mover de Deus na tua vida. É 21 de abril, semana que vem, segunda-feira. Está aqui a Regiane, curada de câncer,
Amém. com o apartamento dos sonhos, com uma vida de milagres. Quer encontrar com a Regiane e dar um abraço nela? Vai lá dia 21. Vai lá, fala, Regiane, quero te conhecer, me conta o que Deus fez na tua vida. Eu estarei lá, né, para receber com todo amor e carinho e dizer que há um Deus que ele é infinito. É infinito que Deus tem a fazer sobre as nossas vidas. É infinito. Que o testemunho da Regiane te encha hoje de fé. De fé e de esperança, que você também vai renascer em Cristo. Amém? Glória a Deus. Esse domingo tá para lá de especial.